E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar num caldeirão de história, religião e ciência. Isso mesmo, porque vamos desvendar os mistérios por trás dos alimentos considerados impuros pela Torá. Preparem-se para uma expedição insana, onde a gente vai comparar os textos sagrados com as descobertas científicas mais recentes. Será que essas proibições milenares têm fundamento na realidade? Ou são apenas crendices antigas? A parada é séria. A gente vai encarar de frente os perigos microscópicos, os parasitas bizarros e as toxinas mortais que se escondem em alguns alimentos. Mas calma lá, não precisa sair correndo para a despensa. A ideia aqui não é causar pânico, mas sim trazer conhecimento. Vamos entender como a ciência moderna explica essas restrições alimentares e o que a gente pode aprender com elas. Então, preparem o estômago, porque essa viagem vai ser épica. Apertem os cintos, porque a gente vai desvendar os segredos dos alimentos proibidos e descobrir se a ciência confirma ou não as leis milenares. Aí você pensa, pô, Jump, logo o bacon? Mas é isso aí, galera. O porco, desde os tempos bíblicos, é um dos alimentos mais controversos. Lá em Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, a gente já encontra a proibição expressa. O porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, será imundo para vocês. Naquela época, sem a refrigeração e os processos de higiene que a gente tem hoje, a carne suína era um prato cheio para todo tipo de problema. Pensem comigo. O porco, coitado, é um bicho que fuça, come de tudo e vive em ambientes, digamos, comprometedores. Isso o torna um hospedeiro perfeito para parasitas como o Trichinella spiralis, que causa a triquinose, uma doença que pode ser fatal. E não para por aí. A falta de higiene na criação e no preparo da carne pode abrir as portas para bactérias como a Yersinia enterocolítica e a Salmonella, que causam desde uma baita dor de barriga até infecções generalizadas. Mas calma lá, amantes do torresmo. A ciência também nos dá a solução, o cozimento adequado. Quando a carne suína atinge a temperatura interna de 71 graus Celsius, os parasitas e bactérias são eliminados. É por isso que hoje em dia, com as normas sanitárias e a fiscalização, o consumo de carne suína se tornou mais seguro. Mas, e aí? Será que a proibição da Torá era só paranoia? De jeito nenhum. Naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje, evitar o porco era uma questão de sobrevivência. E a ciência, meus amigos, só confirma a sabedoria ancestral presente nesses textos milenares. Então, da próxima vez que vocês forem saborear aquele bacon crocante ou um pernil suculento, lembre-se, a moderação e a procedência da carne são fundamentais para evitar uma experiência gastronômica indigesta. Tudo que vem do mar é bom, já dizia o ditado. Mas será que é bem assim? A Torá, lá em Levítico, capítulo 11, versículo 10, já alertava: de tudo o que há nas águas, nos mares e nos rios, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas. E a ciência, mais uma vez, chega para corroborar essa sabedoria ancestral. Enquanto os peixes com escamas, como o salmão e a sardinha, se alimentam de algas e plânctons, os peixes sem escamas, como o bagre e a enguia, costumam ter uma dieta mais, digamos, exótica. Eles se alimentam no fundo dos rios e oceanos, onde a decomposição de matéria orgânica rola solta, acumulando toxinas como a ciguatoxina, que causa a ciguatera, uma intoxicação alimentar nada agradável. E não para por aí. A falta de escamas, que atuam como uma barreira natural, torna esses peixes mais suscetíveis a parasitas e bactérias, incluindo o temido Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo, uma doença potencialmente fatal. Mas calma, amantes de um bom peixe frito. A ciência, como sempre, nos dá um norte: a escolha de peixes de fornecedores confiáveis,
que seguem rigorosos padrões de higiene e controle de qualidade, é fundamental para garantir um consumo seguro. A fiscalização das águas onde os peixes são criados ou pescados também é essencial para evitar a contaminação por toxinas e poluentes. Afinal, ninguém quer um peixe com gosto de metal pesado, né? Então, na hora de escolher o peixe para o almoço, lembre-se, siga as dicas da ciência e as recomendações da Torá, optando por aqueles com escamas e de procedência confiável. Assim, você garante um banquete saboroso e seguro. Camarão na moranga, lagosta grelhada, ostras frescas. Quem resiste a um bom fruto do mar? Mas, antes de se jogar nesse banquete marinho, vale a pena dar uma olhada no que a Torá e a ciência têm a dizer sobre o assunto. Em Levítico, capítulo 11, versículo 10, a gente encontra a seguinte restrição: de tudo o que há nas águas, nos mares e nos rios, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas. Reparem que os mariscos, como camarões, lagostas e ostras, não se encaixam nessa descrição. E a ciência, meus amigos, explica o porquê. Esses animais são filtradores, ou seja, se alimentam de partículas em suspensão na água, incluindo, infelizmente, bactérias, vírus e poluentes. E é aí que mora o perigo. Águas contaminadas por esgoto, por exemplo, podem transformar os mariscos em verdadeiras bombas relógio, transmitindo doenças como a Vibrio vulnificus, que causa infecções graves, o norovírus, responsável por surtos de gastroenterite, e a hepatite A. Mas calma, amantes de um bom camarão frito. A ciência, como sempre, nos dá a solução. A escolha de mariscos provenientes de cultivos controlados e águas livres de contaminação é fundamental para garantir um consumo seguro. Fiquem atentos à procedência dos frutos do mar, priorizando aqueles provenientes de fornecedores confiáveis e com selos de qualidade. E, na hora de preparar o banquete, caprichem na higiene. Cozinhar os mariscos em temperatura adequada elimina a maioria dos micro-organismos nocivos. Então, da próxima vez que a vontade de comer frutos do mar bater, lembre-se, siga as dicas da ciência e as recomendações da Torá, optando por aqueles provenientes de águas limpas e de fornecedores confiáveis. Assim você garante um banquete saboroso e seguro. Galera, preparem-se para alçar voo neste capítulo, porque vamos falar sobre as aves de rapina. Águias, falcões, gaviões, predadores incríveis que, desde tempos remotos, fascinam a humanidade. Mas, será que esses reis dos céus também são um banquete digno de reis? A Torá e a ciência têm algo a dizer sobre isso. Em Levítico, capítulo 11, versículos 13 a 19, a gente encontra uma lista de aves consideradas impuras, incluindo a águia, o falcão e o abutre. E a ciência, mais uma vez, chega para dar um pitaco nesse mistério milenar. As aves de rapina, como sabemos, são carnívoras, ou seja, se alimentam de outros animais. E é aí que mora o perigo. Ao longo da cadeia alimentar, substâncias tóxicas como metais pesados vão se acumulando nos organismos. Esse processo, chamado bioacumulação, faz com que os animais no topo da cadeia, como as aves de rapina, apresentem concentrações muito maiores dessas substâncias em seus tecidos. Ingerir carne contaminada por mercúrio, por exemplo, pode causar sérios problemas neurológicos, afetando o sistema nervoso central. E não para por aí. Assim como os porcos, as aves de rapina também podem ser hospedeiras de bactérias como a salmonela, que causam intoxicação alimentar. Mas calma, amantes da natureza. A ideia aqui não é demonizar esses animais incríveis. As aves de rapina desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, controlando populações de roedores e outras espécies. O importante é entender que a proibição do consumo dessas aves, presente na Torá, faz todo sentido do ponto de vista científico.
A bioacumulação de substâncias tóxicas e o risco de contaminação por bactérias e parasitas tornam o consumo dessas aves um risco à saúde humana. Então, da próxima vez que vocês admirarem a majestade de um falcão em pleno voo, lembre-se, a natureza é sábia e nos oferece uma variedade incrível de alimentos seguros e nutritivos. Vamos respeitar o ciclo da vida e as leis da natureza, garantindo um futuro mais sustentável para todos. ZCSUI, Chapter 5. Preparem-se para adentrar o mundo sombrio dos morcegos. Criaturas noturnas envoltas em mistério e, muitas vezes, temidas. Mas será que esses mamíferos voadores são realmente tão assustadores quanto parecem? A Torá e a ciência têm algo a dizer sobre isso. Em Deuteronômio 14, 18, a gente encontra a seguinte proibição: das aves, estas vocês abominarão. Não as comam por serem abomináveis, a águia, a quebrança, o chofrango. E adivinhem só? Em algumas traduções da Torá, a palavra chofrango é interpretada como morcego. E a ciência, meus amigos, mais uma vez, chega para dar um help nesse mistério milenar. Os morcegos, como sabemos, são os únicos mamíferos capazes de voar ativamente. E essa característica peculiar, infelizmente, os torna vetores de diversas doenças, incluindo a raiva, os coronavírus e até mesmo fungos, como o Histoplasma capsulatum, que causa a histoplasmose, uma infecção pulmonar que pode ser grave. E não para por aí. Os morcegos costumam viver em colônias enormes, em cavernas escuras e úmidas, o que facilita a proliferação de vírus e bactérias. E, como se não bastasse, eles também se alimentam de insetos, frutos e até sangue, o que aumenta ainda mais o risco de transmissão de doenças. Mas calma, amantes da fauna. Os morcegos também desempenham um papel fundamental na natureza, atuando como polinizadores, dispersores de sementes e controladores de pragas. O importante é entender que a proibição do consumo de morcegos, presente na Torá, faz todo sentido do ponto de vista científico. O risco de transmissão de doenças graves, como a raiva e os coronavírus, torna o contato com esses animais extremamente perigoso. Então, da próxima vez que vocês avistarem um morcego cruzando os céus noturnos, admirem sua beleza e sua importância ecológica, mas mantenham uma distância segura. Afinal, a prevenção ainda é o melhor remédio. Do Chapter 6. Preparem-se para rastejar conosco neste capítulo, porque vamos mergulhar no mundo dos répteis e anfíbios. Cobras, lagartos, sapos, rãs, criaturas escamosas e viscosas que muitas vezes despertam medo e repulsa. Mas será que esses animais são realmente tão perigosos quanto parecem? A Torá e a ciência têm algo a dizer sobre isso. Em Levítico 11, 29 a 30, a gente encontra a seguinte proibição: estes também serão impuros para vocês, dentre os animais que se arrastam sobre a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. E adivinhem só, essa proibição se estende aos anfíbios, como sapos e rãs. E a ciência, meus amigos, mais uma vez, chega para dar um pitaco nesse mistério milenar. Répteis e anfíbios, como sabemos, são animais de sangue frio, ou seja, sua temperatura corporal varia de acordo com o ambiente. Essa característica peculiar, infelizmente, os torna hospedeiros ideais para bactérias como a salmonela, que causa intoxicação alimentar. E não para por aí. Esses animais costumam viver em ambientes úmidos e quentes, como pântanos e florestas tropicais, onde a proliferação de parasitas é intensa. Ingerir carne de cobra ou sapo, por exemplo, pode transmitir vermes como o Gnatostoma spinigerum, que causa a gnatostomíase, uma doença grave que pode afetar o sistema nervoso central. Mas calma, amantes da herpetologia, répteis e anfíbios desempenham um papel fundamental na natureza, controlando populações de insetos e roedores, além de servirem de alimento para outros animais.
O importante é entender que a proibição do consumo desses animais, presente na Torá, faz todo sentido do ponto de vista científico. O risco de contaminação por bactérias, como a salmonela, e parasitas, como o Gnatostoma spinigerum, torna o consumo de répteis e anfíbios um risco à saúde humana. Então, da próxima vez que vocês cruzarem com uma cobra na trilha ou um sapo no jardim, admirem sua beleza e sua importância ecológica, mas mantenham uma distância segura. Afinal, a prevenção ainda é o melhor remédio. Chapter 7. E aí, galera? Chegamos ao último capítulo da nossa expedição pelos alimentos proibidões pela Torá. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre um tema que causa arrepios em muita gente: carne com sangue. Se você é do tipo que gosta da carne mal passada, quase crua, prepare-se para rever seus conceitos. Lá em Levítico 17, 10 a 14, a gente encontra a seguinte proibição: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles comer algum sangue, contra ele porei a minha face e o exterminarei do meio do seu povo. Uau, que parada sinistra, né? Mas será que essa aversão ao sangue tem algum fundamento científico? A resposta, meus amigos, é um sonoro sim. O sangue, por ser rico em nutrientes, é um ambiente extremamente propício à proliferação de micro-organismos, incluindo bactérias como a Escherichia coli e a Salmonella, que causam desde uma simples diarreia até infecções graves. E não para por aí. O sangue também pode conter parasitas, como o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, uma doença que pode ser perigosa para gestantes e pessoas com o sistema imunológico fragilizado. Mas calma, amantes de um bom churrasco. A ciência, como sempre, nos dá a solução: o cozimento adequado da carne, garantindo que a temperatura interna atinja pelo menos 70 graus Celsius. Elimina a maioria dos micro-organismos nocivos presentes no sangue. Então, da próxima vez que você for saborear um belo pedaço de carne, lembre-se: siga as recomendações da ciência e a sabedoria ancestral presente na Torá, cozinhando bem o alimento para garantir uma refeição segura e saborosa. Afinal, ninguém quer ter uma experiência gastronômica de arrepiar, né? Outro. E aí, galera? Chegamos ao fim da nossa expedição pelos alimentos considerados impuros pela Torá. E aí, o que vocês acharam? Deu para ver que, por trás dessas proibições milenares, existe uma sabedoria ancestral que, em muitos casos, se confirma pelas descobertas da ciência moderna. É claro que, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, como refrigeração, higiene e controle sanitário, muitos desses alimentos se tornaram mais seguros para consumo. Mas é importante a gente entender o contexto histórico e social em que essas leis foram criadas. Naquela época, evitar certos alimentos era uma questão de sobrevivência. Então, fica a lição: a gente precisa olhar para o passado com respeito e curiosidade, buscando entender a história e a cultura que moldaram a nossa relação com o alimento. E claro, usar a ciência como ferramenta para questionar, investigar e garantir uma alimentação mais segura e consciente.